Chance. Como é que tá a programação aí, Gudrião? O treino já tá rolando pelo que eu tô vendo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Prieto. Olha, apesar do frio que tem feito agora nesse instante aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, o treino tá rolando tranquilo, o clima é o melhor possível aqui no Corinthians. Hoje agora é um treino técnico de finalização. Do lado de lá estão os titulares. A gente vê o Jadson, inclusive, treinando com bola. A primeira vez que ele treina com bola nesta semana, é a primeira vez. Ontem, anteontem, ele não participou do treino com bola. Ele ficou na academia fazendo um reforço muscular. E é ele, o craque Jadson, que vai falar com os jornalistas depois do treino. A expectativa agora é para ver se depois desse treino técnico, o Carille também vai fazer um treino tático para a gente ter uma ideia do time que ele pretende escalar contra o Santos no clássico de sábado, clássico que já tem 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. A expectativa é que ele repita o time da última rodada com o Pedro Henrique na zaga, já que o Balbuena ainda se recupera de lesão. Prieto? Pois é, estamos acompanhando aí o trabalho do técnico Fábio Carille, né, treinando o time do Corinthians, visando o clássico contra o Santos neste final de semana. Marquinhos Gabriel passando ali, o Jadson um pouco mais do lado direito. Então, como disse o Gudrian Neuffer, o Jadson vai para o microfone Fox Sports depois. Olha, uma jogada trabalhada no ataque. Quase, hein? Quase. Quase que a gente pega um gol do Jadson bem, ao vivo. Ele estudou de canhota, não é a melhor perna dele. Olha, não é como o Gustavo Ribeirão, né? Não. Com a perna esquerda. Se fosse eu, já teria acertado no ângulo aquela bola. Vamos lá. Vamos falar do time do Corinthians, então. Tá aí o Jadson, então depois ele fala no microfone Fox Sports. E nós estamos acompanhando vésperas, né, do clássico contra o time do Santos. Isso certamente muda o comportamento. A Helena também tem muita experiência, né, em trabalhar no centro de treinamento, acompanhando as equipes. Então, essa jogada, até aí pode mostrar, né? Até aí pode mostrar. Vai, faz! Romero. Nossa, não é possível, Romero, meu amigo. Ficou frente a frente com ele achou que era futebol americano, rugby, né? Olha o Rodriguinho. Ele quase acertou o parque ecológico. Mas vamos ser justos, o Rodriguinho agora há pouco também isolou uma bola parecida. Então não é só o Romero que errou assim, não. Bom, vamos lá. O Ribeirão. Passe do Jadson e a bola não chega. Aí nós temos o ataque do Corinthians, né? São treino do ataque, né? Exatamente. O trio ofensivo, tá faltando o Jô. Não, o Jô tá aqui. A gente vê o Jô agora de costas. Então, esse trio ofensivo do Corinthians encaixou muito bem. Rodriguinho, Jadson e Jô. É um trio dos melhores hoje do futebol brasileiro, dos mais eficientes. A gente tá vendo que precisam caprichar um pouco mais a finalização. Os jogadores têm errado bastante aí. E o Corinthians não tem feito muitos gols. Só que tem criado. O Carille começou o trabalho dele fortalecendo muito mais o setor defensivo, né, para ter uma equipe mais segura, e depois começou a trabalhar melhor a criação, o setor ofensivo da equipe. E tem dado resultado. Se o Corinthians não tem feito muitos gols, tem criado pelo menos mais oportunidades. As vitórias têm sido magras, mas o Corinthians tem conseguido vencer, e isso é o mais importante nesse momento ainda de construção da equipe. Ô Gudrian, com relação ao momento que o Jadson vai falar, é difícil, né, a programação, porque ainda tem um outro treino que deve ser fechado para a imprensa, né? Isso, tem uma outra parte. Não deve ser fechada não, Prieto, mas assim, a gente provavelmente não vai poder fazer imagens, mas vai poder acompanhar o treino. O Jadson tá vindo aqui mais ou menos na nossa direção, tá vindo para esse lado do campo, porque certamente agora o ataque titular do Corinthians vai fazer um outro tipo de exercício, um exercício mais de cruzamentos. Ele está fazendo embaixadinha aí. O que eu queria questionar com vocês é que ele disse essa semana que vai se espelhar nos companheiros Rodriguinho e Fagner para voltar à seleção brasileira. O Jadson passa por um bom momento, a gente sabe disso. Ele tem chances de voltar para a seleção brasileira? Prieto, Ribeirão, Helena? Vamos falar sobre isso. Só destacando o seguinte, agora há pouco a gente estava falando do Grêmio e a Helena levantou essa questão se o Luan tem chance na seleção brasileira, e a gente coloca o pessoal a responder e participar com a gente. Eu só ia comentar lá atrás, quando você falou sobre o Luan, e cabe agora com relação ao Jadson também, jogar no Brasil não é fácil, né? Não. Você tem só 23 lugares. Sim. Só tem 23 vagas. E aparecem jogadores do Brasil inteiro
e de quem está fora do Brasil. Eu me lembro, eu vou dar um único exemplo. Eu tenho vários, mas não vou me estender. Ademir da Guia foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e não jogou Copa do Mundo. Exatamente. Muitos jogadores até se naturalizam, né, para jogar em seleções de outros países, porque sabe que não vai ter condição de jogar na seleção brasileira pela falta de oportunidade, de espaço. Eu vejo o Jadson hoje em grande fase, mas eu acho que a situação dele de seleção brasileira acho que já passou, né? Hoje a concorrência é muito maior. Talvez há uns 5 anos, mais ou menos, quando até Mano Menezes foi técnico da equipe brasileira. Ele chegou a ir para a seleção quando jogava no São Paulo. Exatamente. Então, acho que era um momento em que estava o Brasil numa entre-safra de jogadores. Ali ele poderia ter cavado um espaço maior até para ter uma sequência na seleção. Acho que hoje a concorrência aumentou demais. Ele joga na posição de William, de Felipe Coutinho, de Neymar, de Dudu, do Palmeiras está em grande fase, o próprio Luan do Grêmio pode fazer essa função também, então é uma concorrência muito grande. Não, e tem um outro detalhe, Ribeirão e Helena, que é o momento da seleção. Você tem o momento da seleção hoje que as coisas estão dando certo nas mãos do Tite. A única classificada para a Copa da Rússia. Isso. Então, se você pegar, por exemplo, o William na seleção brasileira, é o William do tempo do Dunga, que permanece, só que agora a seleção está jogando bem. Então, encontrar um espaço hoje é mais difícil. Quando o mesmo elenco está jogando mal, o técnico vai testando outros nomes. Agora vai testar menos, porque a seleção começou a jogar bem. Tem pergunta para o Ribeirão aí, que chega no Twitter? Coloca na tela para a gente então quem é que participa e quer saber é o Brian Marques. Corinthians precisa contratar? Ou as melhores contratações do Corinthians seriam Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto? Que foram contratados no ano passado, né? Eles foram contratados depois que o Corinthians sofreu aquele desmanche de jogadores que foram principalmente para a China. O Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto foram contratados para substituir o próprio Jadson, né? Que tinha seguido para o futebol da China. O Malcom, que seguiu para o futebol da França, eram titulares daquele time campeão brasileiro de 2015 e que deixaram o clube, entre outros jogadores que também deixaram. Eu acho que o Corinthians, sim, o Corinthians precisa de reposição para algumas posições. O Corinthians precisaria contratar um zagueiro mais experiente, precisaria contratar, na minha opinião, mais um meio-campista para esse setor de criação. O Corinthians não tem reservas para esse setor ofensivo que a gente falava há pouco, né? Rodriguinho, Jadson, tem contratado jogadores para atuar pelas beiradas, mas que não tem essas características de armação. O Cleison, o Cleiton, né? Jogadores que chegaram faz pouco tempo. Então, acho que o Corinthians poderia contratar mais um zagueiro, um meio-campista e mais um atacante. Ele estava falando do Giovanni Augusto, é até bom perguntar para o Gudrian como é que está a situação do jogador. A gente viu na semana passada ele participando aí ao lado, fazendo um trabalho separadamente. Ô Gudrian Neufeld, o Giovanni Augusto está por aí hoje? Tá por aqui também, tá participando do treino, tá todo mundo participando do treino. E ontem e anteontem, quando o Jadson não participou do treino com bola, o Giovanni Augusto chegou a ser testado no time titular, mas quem permaneceu mais tempo no time titular foi o Marquinhos Gabriel. O Carille experimentou, na verdade, 3 jogadores. O Marquinhos Gabriel começou entre os titulares, depois veio o Cleison e, por último, o Giovanni Augusto. Ou seja, o Carille ainda pensa nele também como uma alternativa caso ele precise. Helena? Respondida. Bom, obrigado, Gudrian Neufeld, trazendo informações e mostrando ao vivo o treino do Corinthians. Jadson precisa se preocupar com o timão. Seleção para ele já era. Quem está dizendo? André Luiz Viana. É que a gente vai colocando na tela e o pessoal participando. O Marcos Lamoia está dizendo aí, olha, fala do Vascão, gente. Ok, vamos falar do Vasco já. Também do time do Flamengo, falar do Botafogo, que conseguiu a classificação contra o Sport. Vamos falar de tudo isso aqui no Boa Tarde Fox. E já você tem ou é agora? Que agora? Pode ser agora. Vamos agora. Pode ser? Porque a gente já ouviu o Marcinho falando sobre espionagem, sobre essa questão de olhar a academia de futebol a partir do CT da Barra Funda, mas ele falou mais. Falou também sobre o jogo contra a Ponte Preta, que vai ser lá em Campinas. Desafio complicado no Brasileirão. O Rogério ainda não definiu o time. Acho que o Thiago volta a treinar hoje também. A maneira que a gente vai jogar, acho que se tá dando certo, a gente tem que